Parte 2 sobre o disco de 1998 de Zezé de Camargo e Luciano. Esse disco aqui a gente pode considerar como um disco acima da consolidação, porque consolidação talvez pode ser 1995 com o disco mais vendido e 96 com um dos discos mais apreciados e muito visto como os melhores, o melhor da carreira. E esse disco aqui, ele pode não ser o 01 de muita gente, mas garanto para vocês que é o 02 de muitas pessoas. Na minha particularidade, esse disco aqui está depois do de 1994 dentro da minha preferência, porque a partir daqui já se pode considerar Zezé de Camargo e Luciano, na época com 7 anos de carreira, como grandes medalhões da música sertaneja. Esse disco aqui, ele destaca um intervalo de 7 anos de Pois é o Amor e um ano antes de Pare, o disco de 99 que eu já elenquei para vocês, que foi muito abafado, não pelo disco de 2000, mas sim pelo requisito pertinente à canção Do A Vida por um Beijo, que abafou outros sucessos do próprio disco de 2000 e todo o álbum de 1999. Esse de 1998, você ainda ouve muitas canções em shows da dupla, como Pior é Te Perder, Pra Não Pensar em Você e Dois Corações e Uma História. Imperfeito foi feita em forma de releitura no voz e violão do Zezé durante a pandemia, quando estava na Fazenda. E Volta Pro Meu Coração chegou a ser lançado no álbum ao vivo de 2000, em abril daquele ano, né? Que foi em que inclusive o Zezé quase que não lança um disco ao vivo, achando ainda sendo muito cedo, mas na época se fez uma diferença gigante para aquele lançamento, porque o auge do auge já valia uma interpretação vigente dos sucessos que fecharam a década de 90, né? E esse disco de 98 entrou no bolo com certeza, porque até então, mesmo com o sucesso do disco de 99, toda hora estava se pedindo para tocar Dois Corações e Uma História, né? Em alguns requisitos, por incrível que se possa parecer, em 99 se trabalhou também Sabor de Pecado, Quando a Cabeça Não Pensa, e Volta Pro Meu Coração entrou no show ao vivo, mas ficou fora do disco. Não dá para entender o porquê. Talvez por uma questão de espaço, vamos dizer assim, né? Onde o objetivo era dar prioridade aos hits principais, vamos dizer assim, né? Porque se você parar para analisar, tanto do disco da abertura como do encerramento tiveram 2 inéditas, né? Da Boca Pra Fora e Mexe Que É Bom. Mexe Que É Bom, inclusive, que é uma música bem animada, que sempre foi tocada por eles como segunda canção em apresentações de programas de TV, que nem também no Criança Esperança, né? Como foi utilizado em 2001, 2002, respectivamente em 2001 depois de Doa Vida por um Beijo e em 2002 depois de Nem Mais Uma Dúvida, o Mexe Que É Bom, que é uma música que tem uma espécie de uma mistura de um forró com um chamamé e como consequência traz uma animação. É encerramento daquele show que lançou o disco ao vivo de 2000 e abertura do DVD de 10 anos de carreira. E claramente nós podemos dizer em todos os amplos sentidos da palavra que esse disco aqui, ele é muito falado pelos fãs raízes de Zezé de Camargo e Luciano,
e requisitado. Ele vendeu aproximadamente, conforme eu já disse aqui, 1,5 milhão de cópias, 1.700.000, e de saída já tinha 1 milhão, né? Onde inclusive no interior dele tem a caricatura que subdivide a face do Zezé da face do Luciano. Eu acho muito interessante. E curiosamente não entrou aqui uma canção chamada Dois Amigos, que leva a participação do Julio Iglesias. Parece que isso foi para não atrapalhar a venda do disco do Julio Iglesias em 98. E a composição é do Zezé, né? Depois você vê essa faixa em disco do Zezé na edição Raridades em 2007, que foi lançada justamente quando o Zezé fez a cirurgia na garganta. E aqui nós temos também das mais animadas a Fim de Festa, que eu gosto bastante. Nós temos um pedido de SOS para Nossa América. A crítica em relação à política no nosso país. E composições históricas do Zezé, com Sabor de Pecado, Queima-Roupa, Quando a Cabeça Não Pensa e Flor de Flamboyant. E não posso deixar de dizer também da canção Felicidade Que Saudade de Você, que entrou como faixa bônus, sucesso do disco anterior de 97, e A Vida, Viola e Violeiro, que já havia sido apresentada antes a Zezé de Camargo e Luciano, mas só foi gravada nesse disco. E você, o que pensa sobre o disco de 98? É o seu preferido? Qual música você mais gosta dele? Qual a importância dele, na sua opinião, na carreira da dupla e também na sua história como fã? Deixe no comentário. Curiosidades ECL, a gente se vê sempre por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o sino das notificações devidamente ligados, e vamos produzindo mais conteúdos para fortalecer o entretenimento entre nós que somos fãs da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Um abraço e até a próxima.